Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à aula 4 do nosso curso de Facebook via WhatsApp exclusivo do Sebrae. Hoje você vai aprender a importância de fazer patrocínio no Facebook e como fazer seu primeiro anúncio patrocinado, beleza? Gente, vamos lá para o meu bloquinho de notas para eu poder usar os destaques. Tá, pessoal, patrocínio no Facebook. Por que fazer? Gente, se você trabalhar bem o seu conteúdo, trabalhar bem os seus anúncios, normalmente você vai ter um resultado bom no que a gente chama de orgânico, que é simplesmente postando no seu Facebook sem fazer nenhum investimento de mídia, de compra de mídia ou patrocínio. As duas coisas são, os dois termos servem para explicar a mesma coisa. Mas então, por que fazer? Porque o anúncio no Facebook permite que você acesse uma gama, um público muito maior do que o simples público do orgânico te traz. Então, por exemplo, numa página que tem ali, sei lá, 2.000 seguidores, se essa página fizer um anúncio simples, sem fazer grandes investimentos, ela consegue falar com 40, 50 mil pessoas. Então, você está ganhando escala. Isso é importante porque você consegue chegar até clientes que têm o perfil da sua empresa, têm o perfil dos seus clientes, mas que de outra forma eles não conheceriam você. Então, aqui eu vou te falar qual é a grande vantagem em se trabalhar com anúncios pagos no Facebook. Custo-benefício. Vou dar um exemplo para você. Uma chamada na Globo, aqui em Paragominas, mas esse valor garanto para vocês que não é menor em outras praças. Uma chamada de 30 segundos no comercial do Jornal Nacional da Rede Globo, da TV Liberal, gira em torno de R$330 por 30 segundos, uma chamada. Com R$330 você consegue fazer um orçamento mínimo no Facebook para usar o mês inteiro, para atazanar a vida do seu lead, da pessoa que você, do seu cliente potencial. Ufa, quase não sai. Então, assim, você tem uma grande vantagem porque você consegue, com um investimento baixo, começando com um investimento baixo, estourar com um resultado muito legal. E aí você pode, a pergunta seguinte que a gente pode se fazer é, quando anunciar? E aí eu te falo, quando você tiver maturidade para trabalhar com os anúncios e aí trazer para o âmbito de um anúncio pago aquela estrutura de argumento de vendas que eu te ensinei na aula anterior. Masteriza conteúdo, faz muito conteúdo, porque o anúncio não vai fazer com que você precise deixar de fazer conteúdo e aí você vai partir para isso. Um outro pré-requisito para você fazer um anúncio é você ter bastante clareza do resultado que você espera. Você nunca pode criar uma campanha, pode ser de rádio, de TV, e isso vale também para o Face. Você não pode criar uma campanha sem saber onde vai chegar. Eu vou fazer uns anúncios aí para ver quanto eu ganho. Qualquer coisa que eu ganhar é lucro. Não pode ser assim. Você tem que definir uma meta. Que seja uma venda essa meta, mas ela tem que existir. E aí o próximo passo é o que anunciar. Você precisa amarrar bem. Então, assim, eu defini quando anunciar. Esse é o momento. Vou fazer uma campanha do Dia das Mães porque eu quero aumentar em 10% as minhas vendas. Beleza, o que você vai anunciar? Você não pode simplesmente se dar o luxo de chegar lá, vou anunciar minha loja inteira, vou fazer e acontecer. Não, defina. Você precisa definir que produtos vão ser seu carro-chefe, que produtos eu vou trabalhar com um preço melhor para poder atrair cliente, de que forma eu posso trabalhar preço, de que forma eu posso trabalhar desconto. Eu não vou trabalhar desconto, mas eu vou agregar
alguma coisa de brindes, de combos. Enfim, você precisa amarrar bem, ter bastante clareza antes de chegar no anúncio do que você vai vender. Então, o que você vai anunciar, o que você quer dar força, dar vazão, fazer com que os seus clientes potenciais vejam. Tudo isso você tem que pensar com bastante clareza e bastante calma antes, porque aqui a gente já está falando não só de tempo, que é dinheiro, mas de tempo e dinheiro. Então você precisa ter clareza nesse ponto. Um outro ponto é definir um valor para investimento. Quanto você pode gastar? Olha, gente, o mundo ideal é que você trabalhe para ter um planejamento anual. Quanto você vai investir em mídia? Quanto você espera aumentar de vendas com investimento em mídia? E a partir disso, você define aquele orçamento. Eu sei que é meio complicado, a maioria das pessoas não tem costume de montar um plano de marketing anual, mas começa a se habituar com isso. Uma dica que eu sempre dou é do valor mínimo. Aqui na agência a gente brinca que brinca não, foi mal, termo errado. Aqui na agência a gente sempre fala que se você começa com pelo menos R$5 por dia, você já está fazendo muito mais do que gente que não está fazendo nada. Então assim, R$5 por dia vezes 30 dias são R$150. Para pensar, quanto é R$150 no seu negócio? Muitas vezes uma despesazinha boba que se você fizer uma análise rápida e você cortar, você consegue ter esses R$150 no seu bolso para poder investir em mídia. E investir em propaganda, gente, é muito importante, porque é ela que vai fazer com que você cresça e consiga patamares cada vez maiores de vendas. E aí a gente chega na pergunta final, principal desse módulo, desse vídeo. Montar anúncios dá trabalho? Olha, vou te falar. Não. Ele é um sistema bem simples, mas o que ele requer é a atenção para que você trabalhe com isso direito, não erre em variáveis que são importantes e consiga realmente alcançar o público que você espera e atingir as metas que você deseja. Então, vamos para então assim, essa introdução é importante para que você entenda o porquê você está chegando no anúncio, o porquê você está chegando nesse patrocínio. Agora eu vou mostrar para vocês um passo a passo bem rápido e simples, básico, para você poder criar o seu primeiro anúncio. Bora lá para o gerenciador? Então vamos lá, pessoal, abrir a tela aqui do gerenciador de anúncios, tá? Vamos lá. Então aqui no gerenciador de anúncios, esse aqui é o painel que você vai ter acesso quando você digitar esse endereço aqui, tá? www.facebook.com/adsmanager. Adsmanager é o inglês perfeito. Você acessou, você estando logado lá no seu Face, no seu perfil do Face, você já vai cair aqui, desde que você tenha uma página. Perfis acessam isso aqui, mas não vai ter o que anunciar, porque perfil não anuncia nada, só página, tá beleza? Aquilo que a gente falou, começou lá na primeira aula. Então, eu vou criar uma nova campanha. Credo. Isso é uma simulação que eu estava fazendo. Tá, a primeira coisa que você vai definir nessa criação é qual é o seu objetivo de marketing, que tipo de campanha você vai trabalhar. Aqui a gente tem 3 grupos principais e ao longo do tempo, quanto mais você usar os anúncios patrocinados do Facebook, mais você vai ter necessidade de variar esses objetivos. Agora, eu vou recomendar para vocês um objetivo que é meio que pau para toda obra, que quebra um galho em todas as necessidades, mas ele é mais efetivo em algumas e menos em outras, mas não causaria um prejuízo grande.
Por isso que ele serve, na minha opinião, para quem está começando. Então aqui, para você que está começando, escolha o objetivo de envolvimento. Joia? Escolhido o objetivo aqui, você vem para a tela, vai abrir uma tela aqui, onde define que tipo de envolvimento você quer. Você quer um engajamento com a sua publicação? Então, Paulo, eu quero que as pessoas curtam uma determinada publicação, comentem, compartilhem. Então, esse objetivo, essa opção aqui serve para isso. A opção curtida na página, eu quero aumentar a quantidade de seguidores, de curtidas que eu tenho na minha página. Eu escolho essa opção. Não, eu vou lançar um evento e quero que as pessoas participem desse evento, confirmem participação, enfim. Aí eu escolho essa opção. Vou manter essa aqui porque é a mais comum. Aqui você escolhe o nome da campanha. Sempre atenta para o tipo de nomenclatura que você usa. Por quê? Porque, por exemplo, você vai fazer uma campanha do Dia das Mães. Ótimo, fez a campanha do Dia das Mães. Aí escreveu campanha do Dia das Mães. Aí ano que vem você vai fazer a campanha do Dia das Mães. Aí se você vai lá e escreve campanha do Dia das Mães de novo, isso vai causar confusão na hora de você consultar e comparar resultados. Então tenta identificar campanha do Dia das Mães 2020, 2021. Campanha queima de estoque janeiro 2020, fevereiro 2020. Campanha, entenderam? Vai criando uma nomenclatura própria dentro do seu negócio, mas que identifique as coisas com facilidade para você bater o olho e saber o que é, tá? Aqui embaixo você vai definir o fatídico orçamento da campanha. Nesse caso você tem como escolher um orçamento diário ou um orçamento vitalício. O orçamento diário é o que você vai gastar por dia. O orçamento vitalício é voltado para um outro tipo de patrocínio que o Facebook vai ajustando algumas coisas e ele vai sendo feito ao longo do tempo. Então agora a gente vai começar com orçamento diário, beleza? Vou deixar esse 55 aqui, mas você vai definir ali dentro qual é o valor que se ajusta. Lembra do que a gente falou no início dessa aula, no início lá desse vídeo. Defina o orçamento que você tem para usar em marketing e invista ele dentro desses parâmetros, pensando sempre no resultado que você está querendo alcançar lá no final. Joia? Vamos lá! Aqui você vai poder definir o conjunto de anúncios. Então você pode escrever lá, conjunto de anúncios. Vamos lá, naquele exemplo, Dia das Mães. Esse aqui é o conjunto de anúncios de roupas femininas da minha loja, de sapatos masculinos da minha sapataria. Enfim, você pode definir o nome do conjunto de anúncios aqui. Eu vou deixar esse aqui, que é um exemplo, mas aí você define, sendo chato, sempre lembrando da questão da nomenclatura, tá? O nome que você vai achar, vai escolher para facilitar bem na hora de você procurar. O público, para quem eu já tenho alguns públicos aqui, né, que eu já criei e tal, mas você que está começando vai ter que criar um público próprio. Aqui eu vou voltar ao que eu falei na aula de argumento de vendas. Conheça seu cliente. Qual é o seu cliente habitual? Qual é o seu cliente potencial? Qual é o perfil desse cliente potencial? Porque esse perfil vai se refletir diretamente nesse ponto. Então assim, se eu estou criando... Se eu vou criar um público aqui, ele tem que fazer referência ao público potencial, ao meu melhor cliente, aquele cliente que compra mais, aquele cliente que eu identifiquei que é o perfil. Repara aqui, na localização, vem por padrão, como a gente está no Brasil, o Brasil. Então o Brasil tem um alcance potencial de 130 milhões de pessoas. Mas eu não quero falar com 130 milhões de pessoas, eu não vou vender para essas pessoas agora. Não é meu público. Meu público é a galera lá do bairro onde minha padaria está. Então aqui você tem duas opções. Você pode buscar o nome da sua cidade diretamente. Aqui, então, por exemplo, eu moro em Paragominas, já apareceu Paragominas para Brasil, cidade já direto. Ou você pode puxar pelos primeiros números pelos primeiros números do CEP,
Então, 68.625. Ele localiza Paragominas também, tá? Qual é a diferença? Se eu coloco Paragominas, ele me dá aqui, ó, alcance potencial de 63 mil pessoas, mas olha no mapinha, é um raio bem grande, a cidade mesmo, olha, tá bem aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu tô pegando uma área municipal muito maior, que envolve, inclusive, o pessoal que mora mais fora da cidade e tal. Se em vez disso eu venho aqui e coloco só o CEP, ele localiza Paragominas, mas aí ele vai dar uma quantidade de pessoas menor nessa localização, tá vendo? Tá pegando aqui para basicamente um bairro e meio de Paragominas, e olha o alcance potencial. Por que eu estou mostrando essas coisas para vocês? Para uma pessoa que mora em Paragominas, que tem, sei lá, 100 mil habitantes, colocar a cidade aqui direto é o mais indicado, porque você vai estar trabalhando com aquelas pessoas do teu município. Joia? Agora, para quem tem um negócio numa cidade do tamanho de Belém, por exemplo, trabalhar com CEP talvez seja mais interessante, porque você consegue segmentar um pouco mais e trabalhar com um público que realmente vai ter interesse nos teus produtos. Pegando o exemplo de Belém, e quem é de lá sabe, se você tem uma padaria lá em Mosqueiro, dificilmente um cara vai sair de manhã, num dia da semana comum, um cara que mora em São Brás vai sair da casa dele e vai lá em Mosqueiro comprar pão. Não, é pão, gente. Ele provavelmente vai querer comprar o mais perto da casa dele, numa padaria de um pão que ele gosta, perto da casa dele. Essa é a lógica. Então, faz mais sentido você que tem uma padaria num bairro muito distante, você anunciar para o seu bairro. Então, e aí, numa cidade grande, você usa o CEP para poder fechar melhor esse público, tá? Aqui você vai definir a idade, a faixa etária. Então, vamos lá. Digamos que o meu público aqui em Paragominas gravitasse entre os 20 e os 50 anos. Aqui, ó. Vou estar falando com 53 mil pessoas aqui. Aqui você define o gênero. Então, o seu cliente potencial, aquele cliente para o qual o seu negócio é mais voltado, ele é majoritariamente masculino ou feminino? Você quer falar com homens ou com mulheres? Então, vamos lá, digamos que são mulheres, no meu caso. Eu chego num público de 28 mil pessoas, no alcance potencial, certo? Então, aqui a gente tem outras opções, logo abaixo, de direcionamento detalhado. A gente pode adicionar dados demográficos, interesses ou comportamentos. A princípio, eu não recomendo que vocês usem essa ferramenta, porque normalmente o público que está começando, o negócio dele é mais concentrado no público local, que a gente chama de negócio local. Então, é a pessoa que tem uma padaria, a pessoa que tem uma loja de roupa, é a pessoa que tem, sei lá, um serviço de limpeza. São empreendedores que estão trabalhando com um público que mora na mesma cidade que ele, ou às vezes mora ali na mesma região da capital que ele. Então, não tem lógica você fazer um mega anúncio para muito longe de você, sendo que esses clientes não vão fazer esse deslocamento. Então é melhor se concentrar naquele público, vamos lá, naquele público que é ideal para você, inclusive na localização geográfica. Então isso aqui eu vou ignorar. Logo abaixo ele escolhe posicionamentos, ele define posicionamentos, pode deixar no automático que o Facebook vai definir, não precisa mexer nisso. E aqui a gente tem o controle de gastos e otimização. Então, quando você abre, isso aqui você pode deixar, mas aqui é programação. Então, na programação você define
se você quer que veicule seu conjunto de anúncios continuamente a partir de hoje, então a partir de hoje até o dia que eu mandar parar, vai ser veiculado com aquele orçamento diário lá do início, lembra? Ou você define uma data de início e de término. Digamos que eu vou fazer uma campanha que comece hoje, aí ela vai ser lançada às 10 horas e vai se estender até amanhã. Vai ser uma campanha de um dia, até às 10 horas também. Pronto. Então aqui eu já defini, eu amarrei a data, mas se eu quiser fazer direto também, não tem problema. Só vai variar o jeito que eu avalio o resultado lá no final e até a que hora eu vou manter ou não a campanha ativa. Tá? Vou continuar. Certo. Aqui você vai ter o nome do anúncio. Então lembra, campanha, Dia das Mães, conjunto de anúncios, roupas femininas. Aí aqui eu tenho a opção, vou fazer um anúncio específico para vestido. Tá vendo? Estou segmentando, muitas vezes isso é muito comum acontecer no negócio. Se não, você também não precisa se preocupar tanto. Mas aí escolhe lá, vestido feminino, campanha X, data tal. Aí nomeia o anúncio para você sempre se localizar, não se perder na história. Aqui em identidade, você vai escolher por qual página você vai veicular. Eu tenho várias, porque eu trabalho numa agência, então é normal ter várias. Mas você provavelmente só vai ter a página do seu negócio, então ela já vai aparecer direto aqui. E caso a conta do Instagram do seu negócio já esteja integrada, lembra que eu falei lá no início que dá para integrar o WhatsApp e Instagram na sua página do Face, ela já vai aparecer aqui também. O que é legal? Quando você cria um anúncio patrocinado, se você patrocinar para o Face, automaticamente ele também vai ser veiculado no Insta, sem cobrar nada a mais por isso, tá? Então, se você está anunciando lá na tua página e já tiver a tua conta do Insta interligada aqui, integrada, lá na página, mostrei lá para vocês, você pode fazer isso direto e você vai ter esse anúncio rodando também no Insta. Aqui, gente, você vai escolher o que vai ser veiculado. Então, qual é o post que vai ser veiculado? Você tem 3 opções. Você Então aqui eu posso ir lá buscar um postzinho que eu criei especificamente para essa campanha. Eu posso usar um existente. Então, como eu estou trabalhando nessas 2 páginas, eu posso ir lá selecionar a publicação e escolher uma publicação aqui, enfim. Alguma coisa que eu já tenha postado, tá? Aqui ela, caiu. Ou eu posso usar um modelo. Aqui o Facebook ainda não está disponibilizando, então nem mexe. Trabalha aqui ou aqui. Eu quero patrocinar, criar um anúncio patrocinado de um post que eu já fiz e rodou e teve um sucesso bacana. Escolhe aqui. Não, eu vou fazer um post específico só para anunciar um determinado produto da promoção na minha loja. Aí você escolhe criar um anúncio. Escolhido isso, a última parte de rastreamento que você não precisa mexer. Inicialmente, você provavelmente vai demorar um pouco para trabalhar com isso. Porque o que é o rastreamento? O rastreamento é você criar um código aqui no anúncio e esse código vai estar interligado no teu anúncio no Face. Então, quando ele for veiculado, esse código capta as interações lá, a curtida, compartilhamento, enfim. E aí esse mesmo código você interliga, por exemplo, no seu site. Pegando um exemplo aqui, eu sou médico, aí eu quero fazer um anúncio para aumentar, para atrair pessoas para marcar consulta comigo. Então eu crio um anúncio com um linkzinho, a pessoa clica e é direcionada para o meu site e lá marca a consulta. Com esse código aqui do rastreamento, eu consigo rastrear quantas pessoas clicaram naquela publicação e marcaram a consulta lá no Insta. Não é a consulta no Insta, é a consulta no site.
Então, a pessoa que clicou aqui e foi para o site e marcou consulta. Certo? E aí a gente chega aqui no final e confirma. Pronto. O anúncio foi criado, tá vendo? Ó, ele já caiu aqui e aí tá publicando 3 de 3. Ele já aparece naquele painel inicial que eu mostrei para vocês, ó. Campanha de envolvimento, tá aqui o post, ó. E aí ele vai confirmando. Inicialmente ele vai aparecer em análise. Essa análise do Facebook, em geral, ela é bem rápida. Então é coisa ali de, sei lá, 2, 3 minutos é aprovado. Algumas vezes demora um pouco mais, mas nunca é muito demorado, nunca passa de 10, 15 minutos. Tanto é que quer ver? Deixa eu atualizar aqui o gerenciador. Ó, já foi aprovada. Então aqui está programado. Ah, Paulo, eu quero cancelar, eu quero suspender isso aqui, não quero mais ser veiculado. Basta clicar aqui e a campanha é suspensa. Beleza? Então esse é o passo a passo para fazer, basicão, para você fazer seu primeiro anúncio patrocinado. Gente, tudo que a gente trabalha nesse curso, ele é básico para você aprender a lidar com a ferramenta e a partir disso ter lucro no seu negócio. É uma forma de você usar ferramentas incríveis e gratuitas para você ter um ganho no seu faturamento. Aqui o investimento é baixo, volto a dizer, ele tem um benefício do investimento ser baixo e estar na sua mão. Paulo, não curto isso. Você pode terceirizar, mas primeiro entenda o processo, para que você inclusive possa cobrar melhor as pessoas. E se você é um empreendedor que está lutando para começar, cara, estuda. Porque existem diversas alternativas para você ir conhecendo cada vez mais essas ferramentas. O próprio Facebook oferece tutoriais muito legais para usar o gerenciador de anúncios. Então, volto a repetir o que eu falei para todos os temas que eu tratei nesse curso. Pratique. Não deixe esse conhecimento empoeirar na tua cabeça. Pratique, 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 porque quanto mais você fizer, mais você vai conhecer, melhor você vai entender e mais lucro você vai ter no final. Porque o que a gente fala desde o início nesse curso é isso. É voltado para ganhar dinheiro. Não é voltado para conseguir likezinho e ficar popular. Não, é para gerar mais renda para o seu negócio. Então pratique. Tudo bem? Muito obrigado. E eu me despeço por aqui. Até já, gente.